eu sou a professora Rafaela Lima e a aula de hoje é sobre transformações físicas e químicas. Qual a diferença entre elas? Vamos começar com a primeira palavra? Transformação. O que vem na tua cabeça com transformação? Mudança, algo que está mudando. Isso realmente é se transformar. Mas quando a gente puxa para a ciência, como é que eu aplico isso? Quando eu falo de uma transformação física, eu estou falando de uma mudança, mas que não muda a essência realmente daquilo ali, não muda a essência da substância. Eu não estou formando algo de fato novo, uma substância nova. Eu estou apenas mudando o estado físico. Eu estou pegando, por exemplo, um copinho de água, coloco no congelador, essa água no estado líquido vira gelo. É uma mudança na essência da substância? Não, continua sendo água. Então eu falo que foi uma mudança apenas física. A mudança física, então ela tem uma mudança de estado e ela muda só a aparência. A essência da substância continua a mesma. Um outro exemplo de uma mudança apenas física, uma transformação física. Eu pego um copo de vidro e eu quebro ele em muitos pedaços. Mudei, transformei? Sim, mas apenas de forma física. A essência, a substância, continua a mesma. E já que eu estou falando de mudança de estado físico, você precisa lembrar sobre esses estados físicos. Que estados físicos são esses? Esquematizei aqui. Sólido, líquido e gasoso. Quando a gente fala de sólido, eu estou falando de um estado em que as moléculas estão muito unidas, pouco móveis. Então não há muita mobilidade. Eu pego aqui meu copo, meu dedo não atravessa esse copo. É estado sólido. As moléculas estão tão unidas que elas não permitem isso. Agora, no estado líquido? No estado líquido, meu dedo consegue passar entre essas moléculas. Por quê? Porque no líquido essas moléculas estão mais maleáveis, elas estão se movimentando a uma distância maior entre elas. Agora, no estado gasoso, essas moléculas estão tão agitadas, estão tão separadas que a gente praticamente não vê. Aqui, ó, tem estado gasoso aqui. Você não está vendo, mas está aí. Vamos então, já que eu estou falando que a transformação é mudança, quais são essas mudanças? Você lembra disso aqui? Vou te dar um exemplo aqui, cotidiano, picolé. Verão, calor. Esse picolé está no estado sólido. O processo em que esse picolé ele vai derreter, eu chamo de fusão. O que é a fusão? A fusão é esse estado sólido receber calor. Quando ele recebe calor, essas moléculas que estão aqui paradas, mobilidade pouca, ela não está se movendo. Ela começa a receber calor, 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 e essas moléculas começam a se agitar. Esse aumento de temperatura vai levar esse estado sólido a um estado líquido. E se eu continuar? Já não é mais um picolé de limão, já virou um suco de limão. Se eu continuar aumentando a temperatura, calor, 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 as moléculas se agitam cada vez mais e esse líquido vai então para o estado gasoso. Vai sumindo ele do copo, sumiu. Olha essa seta. Aumento da temperatura. Tem que ficar claro para você que do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso eu tenho aumento de temperatura. Tá rolando aqui calor. Sólido para líquido, fusão. Líquido para gasoso, vaporização. Essa vaporização, ela também pode ser chamada de evaporação, também pode ser chamada. Então, assim, se ela for lenta, eu chamo de evaporação. É uma roupa que seca na corda, é um cabelo molhado, que essa água vai indo embora. Evaporação. Se você colocou essa água no estado líquido na sua panela para ferver, você deu tanto calor, agitou tanto, a temperatura foi tão alta que a mudança de estado físico é rápida. Eu chamo de ebulição. É vaporização? É, de um outro tipo, um subtipo. Ebulição. Tranquilo? E se for muito rápido? Imagina assim, chapa quente, você joga uma gota d'água. Agita muito e evapora. Até chia, é muito rápido. Eu chamo de calefação. Agora, e aqui eu dei calor. E quando esse estado ele começa a perder calor? Eu tenho lá minha água, estado gasoso, sabe aquele banho quente? Inverno, aquele banho quente que você toma, de repente o vidro está todo embaçado. Por que fica embaçado? O vapor do banho, ele vai para o vidro e esse vidro frio, sabe o que acontece?
mudança de estado. O gasoso volta a ser líquido. A friagem, a baixa temperatura das superfícies, parede, espelho, vidro, faz com que, do estado gasoso, ele passe então para o estado líquido. Isso é condensação ou liquefação. O que aconteceu ali? Perda de calor. Olha a setinha aqui embaixo, redução da temperatura. Eu vou então perdendo calor. Legal, então voltou a ser líquido. Então eu já pego, lembra do meu picolé derretido? Líquido, coloco ele de volta numa forminha, coloco ele de volta no congelador e tcharam! Aqui está ele de volta, estado sólido. Sabe o que aconteceu? Ele, ao invés, enquanto aqui ele ganhou o calor, aqui ele perdeu o calor. Aquela água já tinha um calor, foi perdendo, e de líquido ela então se tornou um sólido. Então, para fazer o picolé, qual é o processo? Solidificação. Tranquilo? Entendeu então a transformação física e as mudanças de estado físico? Vale lembrar que, além das mudanças de estado físico, às vezes a mudança física, ela se dá pelo simples fato de você dissolver algo num líquido. Sabe assim, um açúcar num suco? Você dissolveu. Foi uma transformação química? Não. Foi uma transformação física. Mudei a aparência, cada um continua sendo a mesma substância. Transformação física foi. Vamos para a transformação química. Qual vai ser a diferença? Enquanto essa não forma novas substâncias, na química não. Eu vou formar coisas novas, porque eu vou juntar ali substâncias diferentes e um produto vai ser diferente. Sabe o que acontece? O que a gente chama na química de uma reação química. Eu junto substâncias diferentes e eu tenho um outro produto. Isso é uma reação química. Como é que eu sei que teve uma reação química? Como é que eu sei que isso aconteceu? Eu tenho algumas evidências, eu tenho algumas formas para evidenciar isso. Por exemplo, se libera gás. Juntei A com B, eu tenho a formação de C, um gás está sendo liberado ali, foi uma transformação química. Quer ver um exemplo? Tenho aqui meu copinho, vinagre. Vou pegar então um pouco de bicarbonato e vou juntar. Vou fazer então. Será que vai rolar alguma transformação? Tcharam! Opa! Transformação química. Olha o quanto de gás está sendo liberado aqui. Água. Eu formei um novo produto. Tranquilo? Viu aí? A nossa reação química, a nossa transformação química, é isso que acontece. E se for fazer essa mistura de bicarbonato com vinagre, muita atenção. Não bebe, não prova, muito cuidado com a segurança, com o ambiente, para não sujar. Então, pia, bancada, bacia, ambiente adequado, tá bom? E, pegando esse link da transformação química, é importante você atentar também a um fato. Você não pode juntar produtos que você não conhece. Tem pessoas que querem juntar um monte de produto de limpeza. Você pode provocar uma transformação química. E essa liberação desse gás, que aqui foi gás carbônico no nosso exemplo, no nosso experimento, que é tranquilo, pode ser um gás tóxico. Pode ser um gás, por exemplo, que vai afetar a córnea, queimar. Então, muita atenção com as transformações químicas. Essa foi uma evidência. Outra evidência de que rolou uma transformação química é que muda de cor. Muitas vezes, quando eu junto as substâncias, a coloração ela muda. Tem ali uma reação de mudança. Ou mudança de temperatura, esquenta. O produto esquenta e fala, gente, que isso? E pode esquentar tanto a ponto de queimar a pele. Para você ver como não se brinca. Às vezes, as reações elas provocam explosões. Fogos de artifício é uma reação química. Olha que reação explosiva. Coisas grandiosas. Ou, um pequeno, se eu pego um fósforo, é uma reação química, não é? Olha o nosso exemplo aqui. Cotidiano. Combustão. Eu tenho, então, queima. Estou aqui queimando, tá vendo aqui a queima? Por favor, gente, nada de desmatamento, nada disso, tá? Só um exemplo hipotético, por favor. Queima, combustão, é uma transformação química. Eu estou ali com a presença do fogo, do oxigênio. Sem oxigênio não há fogo, há uma reação química que haja a produção disso aqui. Cozinhar é transformação química. Outra transformação química vital para a nossa sobrevivência, fotossíntese. Fotossíntese é o processo em que plantas, algas, elas vão pegar, olha o esquema, captura esse gás carbônico, na presença da luz,
capturando também essa água e liberando um outro gás. Transformou completamente. Eu tenho a liberação de oxigênio e nessas folhas a produção de um carboidrato, de uma glicose, que vai servir de energia para a planta e para a gente que vai comer. Então, fotossíntese é a transformação química, uma das mais vitais para a gente. Tá respirando? Tá, né? Tá assistindo, tá respirando. Tá rolando aí nas suas células e nas minhas reações químicas, chamadas de respiração celular, onde as células estão capturando esse oxigênio produto da fotossíntese e estão aí produzindo energia para nós. Tá vendo como a transformação química ela tá no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no nosso corpo? E as transformações físicas também? Sacou a diferença entre a física e a química? Então, podemos concluir nossa aula de hoje e até a próxima. Tchauzinho!